Então estamos de volta. Eu falei então, a Karina não gosta, né? Do Empreender Direito Podcast. Eu tomei bastante xingão, eu acho que eu não te falei isso, inclusive. Eu tomei bastante xingão nas minhas redes sociais que a gente tinha interrompido este projeto. Então estamos aqui de volta. E hoje com duas pessoas que participam e participaram também do Instituto, né? Então hoje temos duas presenças, né, de honra, fazem parte, uma colunista e uma autora da revista Liber. Para quem ainda não conhece a revista Liber, fica a dica, tá perdendo, né? Vamos estar com a edital aberto de novo em outubro. Né? De outubro para publicação em dezembro. Então fica já o convite para quem quiser comparecer e mandar o seu artigo, já está convidado. Então, sem mais delongas, Karina, passa a palavra, apresenta, vamos lá. Gente, uma alegria estar aqui conversando com vocês. Duas lindas, maravilhosas. Inclusive, quem quiser ver as meninas pelo YouTube, né, Matheus? Estamos transmitindo. Meninas, se apresentem, contem para nossa audiência quem são vocês, o que vocês fazem e aonde vocês querem chegar. Meu nome é Natasha Lopes, eu tenho 23 anos, eu estudo na faculdade Dom Bosco e fui aprovada agora no exame de ordem 32. Tainã, põe as palminhas aí. E me apaixonei por trabalho, estudando para a segunda fase, e eu quero trabalhar com isso. Direito do trabalho. Direito do trabalho. Show. E tu, Nick? Meu nome é Nicole Escalante, tenho 24 anos, sou bacharela em Direito pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, primeira vez que estou falando isso. E aprovada agora no exame 32 também. E a vida foi me levando mais ou menos assim pro direito penal e é isso que eu pretendo fazer de agora em diante. Já tem alguma ideia de cargo específico? Vocês querem advogar, querem ser juízes? Tem alguma ideia já? Advogar. Advogar? Show! A gente resolveu gravar esse episódio para conversar com as meninas e também com vocês aí que estão ouvindo a gente sobre esse finalzinho de curso, né? Como é que é essa jornada aí tão maçante de carga horária, tão difícil com a prova da ordem e como que a gente pode superar esses obstáculos. A gente quer ouvir de vocês como é que foi esse período, né? Para que vocês possam falar para o pessoal aí que também está passando por isso, que possam também se identificar. E tá aberta a palavra, vocês podem colocar aí tudo que vocês quiserem. A pauta tá liberada. Foi maçante, né? Não tem como não ser maçante, né? O final da faculdade. Mas, pra mim, foi tranquilo. Sim. Maçante, mas tranquilo, porque eu sou muito organizada. Então, a faculdade, né, que eu estudo, a Dom Bosco, ela tem essa possibilidade de tu escolher as cadeiras, né, que tu quer em qualquer período. Então, eu deixei as cadeiras mais fáceis para o primeiro até o 7º semestre. Depois, 2020, eu fiz no primeiro semestre o projeto do TCC. E fiz depois no segundo semestre o TCC e umas cadeiras mais fáceis. E daí eu já, meu Deus, né, tá quase meio caminho andado, né. Para 2021, eu já disse, não, foquei, né. OAB. E daí também, né, fiquei com cadeiras mais fáceis, mas daí isso me deixou mais tranquila e eu tive mais tempo para estudar pra prova. E tu fazia estágio junto? Não, então eu também, né, organizei tudo isso. Eu fiz estágio até ali o 7º período, 8º, e daí já guardei o dinheiro, né, porque o custo da ordem é muito caro. Custo vocês estão querendo dizer assim, com prova, cursinho, toda a parte de investimento, né? Investimento, né? Tem que ter os livros novos para estudar. Quanto que tá, gurias, em média, assim, pro pessoal? Uma ideia, assim, de valores? Foi 260, né, a inscrição. Mas só inscrição, mais de cursinho, mais uns 1.000? Assim, nós duas a gente estudou praticamente juntas. A primeira fase a gente pegou um cronograma que era mais em conta, era uns R$60. Acho que era R$60. Eu paguei uns R$60. E aí era mais um cronograma, e aí tinha mais os livros, que era 280. Os livros eram, eu acho que era. 200, não era mais, era 285. E isso pra primeira fase. A segunda fase tem que investir num cursinho, né, se tu quiser ter uma segurança maior.
cursinho a gente conseguiu uma promoção que era 600 e alguma coisa, mas aí mais vademecum, mais algum materialzinho que tu queira ter ali, né, pra organizar. Então, resumindo, o pessoal tem que fazer uma boa reserva. Vaquinha. Tem que fazer uma vaquinha. Porque não, assim, ó, é caro. É caro, se não tá preparado. É um investimento. É um investimento, assim, né? E o vademecum, ele é a arma do OABzeiro, acho que dá pra dizer assim, né? O OABzeiro, né? Tem o concurseiro, OABeiro fica mais divertido. Porque eu me lembro, pelo menos, não sei como é que foi o vademecum de vocês, o meu tinha 140 post-its, né? Tinha os clips também ali, tudo. O meu tava bonito, eu tinha até pouco tempo atrás, aí a Karina botou fora lá no escritório e botei acabou mesmo. As etiquetas, tem tudo organizadinho, assim, fica bem bonitinho. E o que vocês sentiram de maior dificuldade nesse período, assim, de reta final de faculdade? O que pra vocês, assim, nossa, isso foi complicado? O que tu tem? Matheus também contribui pra esse momento? Se tu lembra aí, eu sei que tu já é um pouco mais idoso. Tá me chamando de dinossauro aqui, mulher. Meu Deus do céu, eu estou sendo caluniado. O Vitor tá de prova, ó. O Vitor tá aqui também. Estou sendo aqui injuriado, melhor dizendo, né? No podcast que eu inventei ainda por cima, né? Eu que te convidei pra cá. Foi tu que me convidou. Mas, pois bem. Eu tava até comentando com as gurias aqui, né, antes em off, que eu fui inventar de fazer a prova da ordem lá no 9º semestre, a prova da ordem junto com o TCC e junto com a OAB acabei de falar, por óbvio, e mais 3 cursos de extensão. Então foi a minha loucura que eu tive que primeiro focar na prova da ordem. Depois que eu terminei a segunda fase da prova da ordem, naquela mesma tarde, eu mandei mensagem pro meu professor orientador na época ali, o Mauro Andrade, que já nos deu entrevista no Libercast, lá, né, o podcast da revista Liber. E mandei mensagem para ele: professor, olha só, eu não te procurei o semestre inteiro, eu não escrevi uma linha, faltava 3 semanas para a entrega definitiva do TCC. Baita exemplo pro pessoal que está ouvindo. Não façam o que eu fiz, eu quase pirei naquela época. E aí eu mandei para ele assim: existe alguma chance de tocar o TCC ou tranco agora e deixo pro próximo semestre? Ele: se tu me entregar um capítulo por semana, eu te mando pra banca. Beleza, eu fiz um capítulo por semana, consegui mandar pra ele e fui pra banca e consegui sobreviver. Tanto é que até quando vocês estavam conversando antes aqui, eu fiquei no limbo no 10º semestre. Sim. Porque aí eu fiquei assim, não tenho mais OAB. Não, já passei. Não tenho mais o TCC, que também é um demônio, porque são 2 demônios que a gente tem, né? A gente já entra na faculdade de Direito sabendo que 2 coisas tu não vai fugir. Eu tô assim. Que é o TCC e a OAB. Depois que tu te livra daqueles 2 demônios, tu fica assim, tá, acabou a graça agora. Acabou, né? Agora é só pegar o canudo. Aí no 10º semestre eu fui tentar de fazer. Isso é uma coisa bem importante de falar pro pessoal, assim, porque às vezes a gente quer muito estar lá, né? E a gente não curte a jornada que é a faculdade, porque é muito legal. Eu, pelo menos, se voltasse hoje, claro que eu falo isso porque eu já vivi, mas se eu pudesse voltar lá, eu diria assim, cara, aproveita esses momentos, porque depois que tu é aprovado, a gente faz vídeo, bacana, é legal, mas acabou, né? E começa uma outra jornada, e é uma jornada muito mais sofrida. Eu queria saber se tu queria voltar para mestrado. É legal falar que queria voltar para faculdade, para mestrado, Karina. Mas continuando, gurias. Assim, na verdade a gente tem que ter muita organização também. Eu acho que se organizando antes de chegar nesses momentos assim mais decisivos, eu acho que é mais fácil, não, na verdade menos difícil, sim, assim, né? A questão do TCC, a gente já organizou isso, vamos primeiro de TCC, depois a gente pensa na OAB. Eu acho que até fica uma coisa assim com maior qualidade. Fazer uma coisa de cada vez, sabe? Exatamente. Não se afobar. Ai, mas meu Deus, o fulano pegou um monte de coisa, tá na minha frente, porque parece que é uma competição, e não né, é. A gente também viveu isso. E não é. E assim, eu acho que nem a Nick falou, é uma organização, sabe? O que nos ajudou foi ter, logo já, desde o 1º, 2º semestre, essa visão pro futuro, sabe? De já sabendo que E que semestre vocês começaram a pensar nisso? A partir do 7º ali? Foi pelo 7º, por aí. 6º, 7º, que a gente começou a pensar. E daí já tinha
muita cadeira difícil que a gente tinha porque feito, daí a gente tem né? cadeira prática, né? Sim. E é aquela loucurada de ir pra audiência, que hoje a gente até sente Assistir falta, né? audiência. Quem tá tendo aula EAD nem Inclusive, nem tem vocês isso. podem contar aqui no nosso podcast a aventura de vocês. Eu acho bem bacana. Vamos lá, gurias. Vamos contar que os nossos ouvintes vão amar. A gente não Monique, precisa começa. falar nomes. Não precisa, Tá? não precisa. Por favor, Natália. Tá, não vou falar, vou me conter aqui. Me conter. Numa, né, dessas cadeiras práticas que a gente tem de ir pra fórum e tudo mais, assim, a gente foi no TRF4 aqui. Tínhamos uma sessão, assim, era super conhecida, assim, e a gente escolheu um dia péssimo pra ir, porque a gente não sabia, na verdade, que ia ter, né? E tinha muita gente, imprensa, e a gente conseguiu entrar, só que daí quando a gente Foi um parto já pra entrar, né? Pra conseguir lugar lá dentro. Aí tava muito cheio, comecei a passar mal. Nicole começou a ficar branca. E o pessoal que tá ouvindo aí, normal, né? Acontece. Começou a ficar branca. Eu olhei, amiga, tu tá bem? E daí ela, eu vou dar uma escoradinha aqui. Só que na parede tava o interruptor ali da luz, né? E a Nicole foi indo pra trás e apagou a luz. Apagou a luz, né? Não bastasse isso. Eu, imediatamente, né, como uma boa amiga, fui lá e acendi a luz. E ela não viu o que eu tinha. E apagou de novo, ficou aquela... Parecia uma rave, né? Parecia uma rave. Acende, apaga. Aí quando vê, só chegou a assessora, o secretário, não sei. Gurias, o doutor só pediu pra vocês cuidarem a luz, tá? Não, tranquilo. Levamos um xingão da repórter que Até tava a repórter ali. da RBS nos xingou. Gurias, isso aqui é uma sessão. E a gente, tá, não, a gente sabe. A gente sabe. Enfim, as vergonhas que a gente passa. Agora até me lembrei uma Estudantes vez de direito que... não tem dia de paz, né? É por isso que estudante de direito tem essa fama de ser chata, porque a gente não tem realmente um dia de paz. Exatamente. Então, meninas, a gente falou um pouquinho aqui sobre essas experiências, né? Essas vivências que a gente teve aí em sessões. E a gente quer muito compartilhar e também ouvir de vocês como é que é esse processo hoje de estar nesse limbo, essas expectativas em relação ao futuro profissional de vocês, que pelo que a gente está entendendo aqui, vocês querem advogar. E o que vocês sentem hoje de dificuldade, assim, o que vocês gostariam de perguntar, como é que a gente pode trocar experiências, assim, do que vocês imaginam que seja advogar e empreender, né? Porque a gente fala muito aqui de empreendedorismo e advocacia. Então, eu tô nesse limbo, né, que o Matheus falou, né, porque agora eu passei no exame da ordem e fico, meu Deus, né, não posso pegar carteirinha ainda porque não me formei, né, mas eu já tenho vários planos, né, como boa organizadora que eu sou, né. Sim, Já tenho, então eu quero fazer o pós em trabalho com os professores que te ajudaram. Que me ajudaram na segunda fase, que eu fiz o cursinho do CEISC, super indico aqui o cursinho do CEISC. Agora eles vão ter que nos patrocinar, já fica a dica pra eles. Eu tive professores maravilhosos. Antes eu era penal, né? Penal. TCC foi penal. Tudo penal. E eu tava ligada no penal. Só que estudando pra segunda fase, e isso é muito importante, né? Tu apreciar o teu processo do que tu tá vivenciando, né? E pra mim a segunda fase foi assim, eu me descobri, né? Uma coisa que eu tava fechada ali, vendo só penal, né? Que eu me foquei. Eu vi, não, mas peraí. Eu tô amando. Existe um outro universo, né? Sim, existe. Eu tô amando o direito do trabalho. E os professores, eles colaboraram com isso, sabe? Porque eles são incríveis. Eu tive 2 professores, assim, que eu tenho que até cuidar pra não me emocionar quando eu falo. Porque eles foram incríveis, sabe? E de direito do trabalho. E eu quero fazer daí, após com eles. E eu quero seguir depois, eu quero advogar e eu quero seguir ser professora de faculdade, e eu acho que eles tiveram um grande peso, sabe? Sim. Pra eu decidir isso, sabe? Seguir na docência, porque eles, quando faltava assim aquele entusiasmo, que o cansaço ia pegando, eles estavam ali para ser o coaching, sabe? Sim. Motivacional. Não, mas espera aí, vocês podem chegar aonde vocês querem. Mesmo as pessoas dizendo não,
não dá, não consigo, isso só depende de ti, tu pode. Eu acho que acreditar em si é o primeiro passo. Quando tu acredita em ti, vai fluindo as coisas, sabe? Então, pra mim, foi... E eu agora, né, eu falo em empreender, eu vou voltar mais do meu Instagram pra o empreendedorismo, né? Agora é o que eu vou fazer nesse limbo, vou aproveitar o limbo. Mas tu quer advogar por conta ou tu quer pra algum escritório? Isso eu não decidi Não ainda. decidiu ainda. Não decidi ainda. Mas é importante fazer essa ressalva, né, Matheus? Independentemente de ser autônomo ou de trabalhar para um escritório, o empreendedorismo ele faz muito parte de nós, assim. A gente, como indivíduo, a gente precisa se posicionar e ter a nossa marca muito bem alinhada com os nossos objetivos. Independentemente se a gente tem o nosso próprio escritório ou se a gente trabalha para alguém, né? A nossa imagem precisa estar comunicando aquilo que a gente é, né? Sim. Então, pensar em empreendedorismo, infelizmente a gente ainda escuta muito isso que é para quem é autônomo, é para quem tem escritório. Não é verdade. O que a gente mais vê aí são advogados que se acomodam em escritório, que não pensam formas de se posicionar e de se reinventar dentro deste escritório, né? Que ele faz parte, que ele veste a sua bandeira e a bandeira do local que ele está. Então, acho importante a gente falar isso para o pessoal que está ouvindo. Empreendedorismo não é só para quem vai advogar por conta. Até porque isso aí a gente falou no curso que a gente gravou agora, semana passada ou retrasada, uma introdução à advocacia, em que a gente falava muito isso, né? Que tu pode escolher. Né? Não é errado, eu vou trabalhar em um escritório, não é errado. Né? Não foi o caminho que eu escolhi, mas quem vai se destacar vai ser o advogado que vai entrar naquele escritório e vai vestir a camisa do escritório. E a gente entra num binômio muito louco no mercado, que é o proprietário do escritório que quer pagar pouco e ter o máximo de rendimento, e o funcionário que, de outro lado, via de regra, quer trabalhar pouco e ter o máximo de renda possível. Então ficam duas posições completamente conflituosas, né? Que não casa. Então aquele funcionário que chega e é o empreendedor, não no sentido de eu vou fazer uma peça diferente, eu vou atender diferente, eu vou buscar uma habilidade diferente. Essa pessoa é a que, via de regra, muitas vezes os colegas veem como trouxa, né, lá dentro. Eu me lembro quando eu fiz o meu estágio no escritório trabalhista, que a gente estava conversando, né? Eu cheguei pro sócio e disse assim, cara, eu não gosto de direito do trabalho. Sim. Não gosto mesmo. Mas olha só, se é para eu fazer isso aqui, eu quero o que não é modelo. Eu quero que eu tenha que quebrar a cabeça, que eu tenha que me ferrar aqui dentro. E o pessoal todo gostava do modelo, de pegar o simples. A zona de conforto, né? E eu cheguei pra ele, não, então deixa eu me ferrar, porque pelo menos eu vou aprender como é que se advoga. E ali, tanto é que depois que eu me formei, ele me convidou pra ser sócio. Me convidou, cara, fica aqui, volta pra mim. No caso era volta, porque eu já tinha saído pra ir pra Defensoria Pública. Né? Ele volta pra cá, vamos fazer. Aqui não vai ter penal, mas vamos fazer. Eu não, eu vou seguir. Penal. Mas é isso que eu acho que é a mentalidade, né? De a gente buscar aplicar ao máximo. Até porque quando você vai trabalhar no escritório de outra pessoa, aquilo ali é um laboratório para você também. Você vai ter, querendo ou não, uma supervisão, porque pelo menos eu não sei se esse é um dos anseios de vocês. Mas um anseio que eu tive quando eu comecei a advogar é exatamente isso. Agora o poder da caneta é meu. Não vai ter ninguém para ler minha peça e corrigir. Né? Sim, pra uma ver o que insegurança. É isso que eu até... Acho que já foi publicado até a coluna que eu escrevi. E agora por último, e eu falei exatamente isso. Lembrando pro pessoal que tá ouvindo que a gente tem colunas diárias no nosso site e a Nicole faz parte. A Nicole foi chamada aqui porque ela faz parte do Projeto Doutores e é a primeira do Projeto Doutores, que é de acadêmicos que postam colunas, é a primeira do Projeto Doutores mais palminhas aí, a se formar. Então também Obrigada. Está aqui, a coluna dela de hoje está sensacional, pessoal. E eu falei exatamente isso, de vai chegando no final tanto da faculdade quanto assim, tu tá no estágio, tu vai sentindo aquela vontade de ter ali o teu nome. Poxa vida, né? Eu fiz tudo, eu estudei. Eu sei, né? Eu sei, exatamente. E aí tu vai lá, faz todo o trabalho e a tua assinatura não vai estar lá. Eu fazia estágio na Defensoria Pública, que me apaixonei, assim, até por advogar, estando na defensoria, e ficava ali a minha inicial. Os iniciais embaixo, né? Era fonte 8, não, fonte 5, né? Nem dá pra ver, tipo, só eu via.
porque era minha. E aí ficava a assinatura dos defensores e a minha inicial ali. E aí, conforme vai passando o tempo, tu vai sentindo a necessidade, assim, de poxa vida, isso foi o meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho seja reconhecido. Ver o nome ali, né? Eu que tô fazendo, né? E até eu tenho até experiências de amigas, assim, eu tenho uma amiga que ela era assessora de um juiz e ela sempre teve o sonho de advogar. Só que era zona de conforto, né? Um saláriozinho ali caindo todo mês. Isso é uma coisa, gurias, que eu e o Matheus, a gente sempre fala isso, assim, que a gente teve... A minha mãe, inclusive, falava isso pra mim. Nossa, mas se tu conseguisse um cargo de assessora... Sim! Aí eu dizia assim, mas será que isso é um presente mesmo? Ou será que isso é um presente grego? Que vai te deixar ali limitado por um tempo. Se tu tem esse perfil, ok, beleza, vai fundo. Sim. Agora, quantas pessoas, né, Matheus? A gente conhece, inclusive, pessoas que ficaram anos atrás dessa cortina, sem botar o seu nome ali. E que, nossa, perdi um tempo da vida. Eu né? fui convidado, logo que eu comecei a advogar, para ser assessor de desembargador e para ser assessor no Ministério Público. Logo que eu comecei a advogar, eu atuei com um promotor em Cachoeirinha que me convidou, viu que eu era da FMP, tudo, e me convidou para ser assessor dele. Eu agradeci tudo, mas disse que, olha, é advocacia. E logo em seguida, um desembargador vagou ali. Sim. Na área criminal, que seria a minha. Mas aí até o que entra, o que eu geralmente trago, principalmente para quem eu estou mentorando, né, quando eles vão para essa parte do, olha, vou para um escritório ou abro o meu negócio. Até voltando para aquele assunto, mas porque é importante. Quem vai para um escritório, alguma coisa, se acostuma com uma renda que o jovem advogado não está acostumado. O que vai empreender e abrir o seu escritório. Porque a tua renda é nada. Sim. Tu não tá Começa do zero. Às vezes tá do menos, zero, né? Então, se tu começar a ganhar R$1.000 por mês, aqueles 1.000 é teu. E aí tu vai estar ganhando uma renda. Sim. Então tu vai já começar a te adequar conforme a tua renda for subindo. Agora, se você pega aqui no Rio Grande do Sul um assessor, eu acho que tá ganhando em média de uns R$12.000 por mês acho. No Tribunal de Justiça aqui. Mas vamos botar em 12. Vamos botar em 12. Aí tu começa já ganhando 12 mil por mês. Geralmente pulando de um estágio que tu ganhava lá R$1.200. Sim, aquela então tu tem um baque, né, de 10 vezes mais. Tu vai te acostumar com um padrão de vida que não é real. Porque se aquele desembargador se aposentar, se alguma coisa acontecer, se quiser mudar os rumos... A não ser que faça que nem o nosso convidado anterior, que é o Bertoni, Felipe foi Bertoni. professor E das aí, meninas, né, gurias, professor também. orientador das meninas, que aí se organizou e de fato conseguiu sair. Mas né? é muito mais difícil. Muito mais difícil, concordo. Porque aí tu vai sair de um ainda mais certo, um país que não tem a cultura de guardar, de totalmente pensar. duvidoso, né? Porque a advocacia, ela é altos e baixos, né? Olha, Karina, de vez em quando a gente brinca. Tem meses que a gente tá rico e tem meses que a gente não tá. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Nicole, conta pra gente um pouquinho mais sobre o que tu pretende. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E quais são as dúvidas que vocês têm? Como é que... Como eu disse, né, eu tenho a vontade de advogar e a vontade de empreender, de começar mesmo sendo autônoma, assim. E é um grande desafio. Eu não tenho ninguém da minha família, né, da área. É aquela coisa, assim, começar A gente do também... zero Eu tenho, mas tu não, né, Matheus? Eu também não tenho ninguém. Eu fui o primeiro novo. louco. Nenhum apadrinhamento, assim. Claro que a gente tem algumas pessoas que vão nos ajudando na caminhada, né? Mas, assim, é começar do zero mesmo. E que nem eu falei, né? Tenho esses amigos que já são advogados. E é uma coisa, assim, né? É totalmente estimulante, né? Só que não. Não, mas se tu tentasse tal concurso? Não, mas isso aqui... Não que o concurso não seja legal. É legal, né? Ter ali seu dinheirinho sempre, todo mês. Mas eu acho que não dá pra fugir muito do teu propósito, né? Exato. Porque daí... que nem eu converso muito assim com algumas pessoas, eu acho que talvez a gente não conseguiria viver uma vida plena se tu não tentasse aquilo que tu sempre quis, né? Então Perfeito. Acho que é melhor arriscar e dizer assim, poxa vida, não deu certo,
do que depois, no final da vida, pensar, e se eu tivesse tentado, né? Então, esse é o meu desejo hoje também. Pode ser que amanhã eu mude completamente, mas eu quero iniciar, assim, na advocacia mesmo. E é isso, sabe? Eu também. Porque às vezes a gente vê, né, essas pessoas, não tô generalizando, né, mas algumas que ficam acomodadas de assessor e tal, e daí chega lá, meu Deus, mas eu fiquei na sombra todo esse tempo e fica frustrado porque eu poderia estar trabalhando para mim mesma, né? Eu poderia estar vendo meu nome, eu poderia estar fazendo meu nome, né? E daí tu vê que fica uma pessoa frustrada, sabe? E daí também tem muito isso, né? Tu chega cheio de energia e tal, e daí tem aquela pessoa que diz, não, mas isso daí não é legal. E tanto assim para concurso como para advogar, né? Tem sempre aquela pessoa que vai, né, te desestimular, né? Mas eu fico assim, gente, mas você escolheu isso, por que não vai com amor, com vontade, sabe? E daí eu fico, que nem eu fui no aniversário, né? E daí tinha um monte de advogado, né? Porque era uma assessora. E daí, o que tu faz? Eu tô fazendo direito. Eu não acredito. E daí eu falei, mas não acredito por quê? Porque advogar isso, aquilo. Mas, gente, dificuldade sempre vai ter, entendeu? E eu quero falar uma coisa, gurias, que pra vocês e pro pessoal que tá ouvindo, que é muito importante. Quando a gente... Eu e o Matheus, a gente passou por isso também. Enfim, as pessoas... Eu, inclusive, ouvi que para tu ser advogado tinha que ficar sem receber nada no mínimo assim uns 2 anos. Então a gente falou isso em outros episódios. Eu acho importante frisar aqui, principalmente para quem está empreendendo, que advogar tu pode te frustrar muito rápido porque tu não entende o teu propósito ali. E aí a pessoa fala muito de o que é propósito. E aí vem uma coisa muito importante, se tu não acordar e lembrar o porquê que tu faz aquilo, as atividades, a burocracia do dia vai te consumindo. Sim. Os retornos financeiros que às vezes não vêm, né, Matheus? Tô rico, tô pobre, acabam te consumindo. Então, se tu não tá ali, diz, olha, eu tô ali porque tem um cliente tal que precisa de mim. Ou eu tô ali porque aquela pessoa eu vou fazer diferença. Se tu não lembrar disso, não adianta tu ser advogado, tu ser juiz, tu ser delegado, ter o melhor salário do mundo. A tua vida vai ser sempre frustrante. Sim. Então, isso é um recado que eu dou pra vocês que estão se formando e que levem isso pra vocês, que vocês lembrem diariamente. Eu aprendi há pouco tempo isso. Eu ficava procurando uma resposta que não vinha. Até que eu entendi que, cara, não importa, né, Matheus? Não importa onde eu tô, se eu não entender isso, tu pode empreender em qualquer área. Não, e a tua posição é muito legal, porque tu tem que pensar uma coisa, né? E até já fica aqui, e é legal escutar das meninas, principalmente o planejamento que elas tiveram durante a faculdade, porque isso reflete no profissional, principalmente na advocacia. Que se parar pra pensar assim, e eu abri caixinha de perguntas antes de vir pra cá, e eu recebi 2 que me chamaram a atenção. Uma era uma riada, né? Dizendo assim, olha, não fiquei rico no meu primeiro ano de advocacia, devo largar? E a segunda, que era uma dificuldade, que era a questão de organização financeira. As 2 bateram um pouco. E o que a gente tem que sempre pensar é que a advocacia ela não é uma profissão de curto prazo. Ela é uma profissão de longo prazo. Até o que a Natasha trouxe ali, foi escondido, nós somos vinho, né? Ficou sem nome. Eu falo muito isso pra Karina, né? Ficou com o nome escondido, ficou tudo. A advocacia ela é uma construção de nome. Aos poucos nós vamos construindo. O tempo é quem vai ditar o teu nome e o que tu for fazendo neste período, né? Por isso que eu acho muito legal, por exemplo, a Nicole, que é colunista, né? Foi porque ainda vai ser, a gente vai incomodar bastante ela ainda, né? Produzindo conteúdo. A Natasha, que se preocupou em mandar um artigo para uma revista ainda na graduação para ser publicado. Isso já são atitudes que vão reforçando algo que, se forem feitos constantemente ao longo do tempo, geram, né, resultados diferentes. Então a pessoa tem que ser organizada e ao mesmo tempo saber que tem que resistir ao tempo para que os resultados apareçam. E hoje de manhã a gente estava assistindo um podcast falando sobre isso, eu acho bem legal trazer aqui. Que o pessoal falou assim, se você tivesse que ir numa loja e comprar um celular e não existisse nenhuma marca, se tivesse só celulares, como é que você escolheria? Provavelmente a gente teria que pedir algum auxílio técnico e tal. Então a gente compra a marca, a gente olha aquele celular e compra aquele celular pela marca, né? E essa marca ela te traz alguma coisa, ela te traz algum diferencial. A nossa advocacia é isso.
a gente parece que a gente está num mercado que é cheio de profissionais que não tem marca nenhuma, né? Que não tem diferencial nenhum e que reclamam dos resultados. Ah, tá ruim advogar, né? Tá ruim. Realmente, se tu não faz nada diferente, vai ser ruim mesmo. Então, é algo que, não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, meninas, mas é importante refletir, principalmente nesse início, buscar o diferencial de vocês. Né? A gente estava falando ali sobre investimento, sobre o tom de voz, sobre se posicionar, sobre entender o que tu quer, o que tu busca. E acho que a mensagem de hoje é essa, assim, né? Que a pessoa busque ações diferentes para ter resultados diferentes, não ficar aí 20, 30 anos reclamando que a advocacia não dá dinheiro, que não dá nada. Agora é aquela hora que o Tainan pode botar em preto e branco para poder falar, né? Como diria o filósofo ET Bilu, ET brasileiro, né? Busquem conhecimento. Não, né? Não é da época do CQC. A gente tá velho. Teria que, se souber baixar aí, Tainan, dá para fazer um corte aqui e botar o ET Bilu ali naquela hora, né? Ele fala, era um ET que fizeram uma matéria. Eu vou ter que abrir parênteses, pelo visto o pessoal não sabe que é o ET Bilu, ele é um filósofo contemporâneo. Os caras fizeram uma matéria, acho que era da Record, que era com um ET, alguma coisa assim, que estavam atrás do ET, no meio de um mato aqui. O ET era brasileiro, pelo visto, aqui no Brasil. Em um determinado momento, e o Bilu, ele conversava com uma voz infantil com os repórteres. Em um determinado momento, ele fala assim, Bilu... Isso é real? É real, saiu na TV, se é real ou não, eu não sei. Mas, o Pânico fez na época, o Pânico na TV, aquele que tinha, fez muita sátira disso, né? E aí, assim, Bilu, último recado. Aí vinha uma vozinha, eu não vou fazer a vozinha aqui, porque não tem esse dom. Não tem necessidade, né, Matheus? Melhor não. Que era busquem conhecimento, né? Aí, de vez em quando, eu pego no pé do pessoal, né? Como diria o filósofo ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Perfeito. Não sei, doutora, senhora que... Gurias, e como é que foi para vocês a experiência com o nosso instituto? Como é que foi a parte de publicar na nossa revista? Como é que foi para ti, Nicole? Escrever a coluna, foi algo tranquilo? Vocês acham que tudo que a gente está falando aqui, né, de se diferenciar, de criar nossa marca, de já se propor para o mercado de trabalho de forma ativa, vocês acham que influenciou? Foi bacana? Como é que foi a experiência? Vocês recomendam? Então, a minha experiência, né, de escrever as colunas foi uma grata surpresa. O Matheus me chamou assim, oi, Nicole, meu Deus, o que está acontecendo? É comigo, sou eu mesmo. Não, e ainda foi, eu conheci o Matheus conheci, né, virtualmente, numa live que era com o professor Felipe. E aí o professor falando assim, eu vou até falar, a Nicole é tímida, ela vai querer me matar, mas eu vou falar. A Nicole tá produzindo conteúdo no Instagram, segue aí. E aí, né, eu comecei a seguir o Matheus, vi assim tudo, e daí o Matheus me chamou, assim, falando das colunas, e eu fiquei, que legal, né, eu quero. Sim. Aí, assim, eu sempre gostei muito de escrever. A gente na faculdade era um trio, né? Sim. Eu, a Natasha, a Joana. E a Natasha era sempre a pessoa que, assim... E as quartas, vocês usavam rosa ou não? A Natasha era a pessoa que dava iniciativa, assim. Pensava ali a primeira coisa. A Joana era, assim, a porta-voz que apresentava, assim, a oratória e tudo mais. E eu era sempre a que escrevia. Então, foi muito legal isso, essa oportunidade de escrever as colunas, porque era uma coisa que eu já gostava, que eu já gosto de fazer. E também foi desafiador, né? Porque ali eu fazia em 15 dias, mas igual tinha um compromisso ali de escrever e também de treinar a criatividade, sobre o que falar. Eu foquei ali depois sobre essa trajetória da OAB e tudo mais. Mas é uma coisa muito boa, assim, de trazer também reconhecimento, porque as pessoas pensam assim, o que é isso? Né? Vão lá, clicam, também já conhecem o Instituto. E pra tu ver, né, Nicole, como uma ação... Às vezes a gente acha que pra construir o nosso diferencial, a nossa carreira, a gente precisa de algo muito grandioso. Não é verdade. Um movimento simples teu, que tu mal divulgou de produção de conteúdo, já fez com que o Felipe te recomendasse pro Matheus, que te chamou pra ser colunista. Então, assim, não tem desculpa, né? Uma coisa simples que tu pode fazer aos pouquinhos, não tem que ser grandioso, mas que já te trouxe um resultado super bacana. Tanto é que tu tá aqui hoje gravando podcast. Né? É que isso que é legal, né? A gente nunca tem ideia
E a gente tem geralmente uma síndrome de vira-lata, até por bem dizer. A gente nunca tem ideia do que o que a gente está fazendo impacta as pessoas. E às vezes a gente acha, isso aqui é uma verdade. porcaria. Né? E aí daqui a pouco tu vai ver aquilo ali que tu fez, que tu achou. Né? Eu nunca me esqueço ali, aquele curso que teve ano passado, logo que estourou a pandemia, o Júri 360 no canal Ciências Criminais lá. Eu gravei uma aula, me convidaram para dar o curso que tinha o Kaká e tinha Deus e o Mundo lá e me chamaram aqui, o Guaipeca, para falar alguma coisa. E eu me lembro que eu fiquei todo receoso, vou gravar uma aula aqui, era até 10 minutos, então eu tinha que cuidar muito o tempo. E eu gravei uma aula e ainda eles sempre faziam uma pesquisa de satisfação e justo na minha aula eles esqueceram de postar a pesquisa de satisfação. E a da aula seguinte, postaram do rapaz e o rapaz tomou uma rejeição, acho que foi de 80%, me lembro que foi um absurdo. Eu ainda fiquei pensando, o que desse voto não deve ter sido pra mim? Sinal que a aula não deve ter sido boa a minha. Ainda até mandei mensagem pra eles, o feedback da minha aula, tudo. E ninguém me falou nada, basicamente assim. Quando eu fui dar a palestra do Mind Use lá, que eu achei que era pra 5 pessoas, e tinha mais de 200 pessoas na sala, eu me apavorei quando eu entrei na sala do Zoom ali. Depois eu recebi o feedback. Inclusive o dono do Mind Use Criminal pegou e disse pra mim, eu vi a tua aula, pra mim foi uma das melhores aulas daquele curso. Justo quando eu não tive feedback, o cara vem e me traz que a minha foi uma das melhores aulas, por isso que eu tava lá. Então, como a gente não sabe que pequenos movimentos, às vezes, a gente acha que é despercebido, vai, né? É até a questão que tu estava falando, né, sobre a imagem, sobre ter um diferencial e empreender e tudo, essa questão assim. Muita gente vem me perguntar coisas até de casos que já tem um advogado atuando. E aí tudo, claro, né, nos limites, assim, mas tu fica pensando, né? Bom, se eu que tô aqui começando, assim, nem terminei a faculdade, as pessoas já vêm em busca. Claro, pode ser, podem estar se aproveitando um pouquinho, podem, né? Mas ter esse diferencial realmente faz, assim, toda a diferença. Pelo menos para começar, assim, as pessoas já te veem, né? E com certeza o Instituto também me ajudou nisso. Poxa vida, tem alguém que tá publicando uma coisa que ela escreve, então ela não é tão assim, não é pouca coisa. E falando, né, em diferencial, foi muito legal a ideia de vocês criarem, sabe? Porque são pouquíssimos advogados que se preocupam com os novos advogados. E ter um lugar que tu pode publicar, que tu pode escrever e que não precisa de um orientador, né? Uma facilidade. Uma facilidade e é uma das dificuldades que os estudantes têm de não conseguir publicar, às vezes porque não consegue, os professores também têm muitos orientandos, né, na faculdade. Então, para mim foi incrível essa oportunidade e eu quero agradecer vocês aqui, porque vocês estão fazendo o diferencial, sabe? Vocês estão dando uma oportunidade que várias pessoas deviam fazer também, né? Tu tem um lugar e daí tu vê ali, nossa, o meu artigo foi publicado na revista, sabe? É que nem tu vê, assim, o teu nome na lista de aprovados, sabe? Nossa, eu fiz isso. E daí tu lê, tu relê, tu pega aquela paixão, sabe? É muito bom. Foi incrível. Vou escrever vários sempre, né? Que a da revista é legal fazer, até dar os devidos créditos, né, Dr. Vitor? Dr. Vitor aqui... Essa dificuldade que você relatou, eu fui sentir principalmente assim, que nem eu tinha dito antes aqui que a gente estava falando, né? No 10º semestre fiquei no limbo. Sim. Porque eu não tinha mais nada de desafiador para fazer, só que eu fui louco. E quis fazer salão de iniciação científica, que eu nunca tinha feito, nem precisava mais fazer, já estava com as horas mortas, mas não, vamos fazer. E aí eu fiz, foi trabalho premiado na faculdade, nos indicaram para o Salão Nacional de Iniciação Científica, que foi em Porto Seguro na época, tudo. Legal. Aí a faculdade deu uma ajuda de custo que era ridícula, mas pelo menos deu para tomar uma cachaçinha lá enquanto a gente ia. Aí eu já era até advogado quando fui sustentar nesse congresso, mas ali eu já comecei a sentir falta de ter um local para publicar. Depois, quando a gente foi fazer o mestrado, né, Karina, também sentia, tirando o Comped que a gente participou e pôde publicar o artigo na íntegra, também precisava ter um orientador doutor para publicar. E aí eu ainda brincava com a Karina, isso é legal ter uma revista, né? E aí depois, foi esse ano, né, que surgiu a ideia do Vitor. O Vitor chegou para mim ano passado. No final do ano passado, o Vitor encostou para mim, e se a gente fizesse uma revista no Instituto? Aí casou aquela ideia lá de trás, mas vamos ver como é que dá pra fazer. Eu passei pesquisando, ele pesquisou juntos,
E aí a gente chegou aqui, cheguei pra ele, cara, ó, eu acho que dá pra fazer aqui, vamos pegar? E ele, vamos. E aí que começou a nascer, e a Karina também já entrou na identidade visual da revista ali, fez todo o logo, desenvolveu aquele logo, né, da revista, e que ela nasceu. É muito importante isso, porque eu, pelo menos, tive muitos problemas com orientação, no sentido não de formatação e de estrutura de artigo, mas às vezes por correntes, né? Tu entende de um jeito, o professor entende de outro, e eu entendo que a gente tem que ter esse pensamento crítico desde a época de faculdade, né? A gente tem que se posicionar. Eu tô bem cansada de ver professores, orientadores, você tem que escrever só de uma forma descritiva. Cara, qual é o sentido de tu fazer um artigo de uma forma só descritiva, sem poder se posicionar e dar os teus argumentos? Produzir ou reproduzir conhecimento, né? Essa é a questão. Enfim, fica uma pauta, de repente, para um outro episódio, com certeza. Meninas, pra gente finalizar, porque o Vitor já tá me cobrando aqui do lado, uma dica pro pessoal aí que tá finalizando o curso, que tá se preparando pra OAB, o que foi diferencial, um ponto específico que vocês dizem, nossa, esse foi diferente. E estamos abertos também para perguntas, se vocês quiserem partilhar alguma questão. Eu gosto que as duas se olham, né? O que a gente vai fazer, meu Deus do céu? Começar a falar. E é só não percam, hein? YouTube tá bombando. É só olhar que elas definem. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a dica que eu deixo, assim, é aproveitar as oportunidades que vão surgindo durante a graduação. A gente escuta muito no início, assim, do curso já, que é muito bom tu já ter a carreira que tu quer em mente para que tu vá acompanhando na graduação. Se tu quer, sei lá, ser juiz, tenta um estágio, né, no gabinete, essas coisas assim, a carreira pública, quer advogar, vai para um escritório. E eu acho isso muito legal, acho realmente importante tu ter uma ideia do que tu quer para tua vida, mas eu acho muito importante saber aproveitar as coisas que vão vindo, né, de acordo com que vai passando o tempo. Eu, por exemplo, se a Nicole começou lá em 2016, nunca ia imaginar na vida que hoje eu quero ser advogada, sabe? É uma Totalmente, piada, sabe? E foi o que... E eu nem estagiei em escritório. Na verdade, já tentei e não foi uma experiência muito boa. Mas não deixar também que as frustrações vão tomando conta ali, né? Não ser uma pessoa frustrada porque uma coisa não deu certo, mas ir aproveitando as oportunidades que vão surgindo, assim. E com certeza a organização, né? A gente, que nem o Matheus falou, a gente entra na faculdade de Direito sabendo que a gente vai ter que passar por aqueles 2 monstros, que é o TCC, que não é fácil, e a OAB, que também não é fácil. Então organizar, claro, não vai começar a estudar para a OAB já no 3º semestre, não, mas já ter um planejamento, eu acho que faz a diferença, até para passar aquilo de uma forma legal, para ter uma recordação legal daquele tempo, né? Exato. Não ser uma coisa, assim, ser um monstro de verdade, assim, na Então, vida. aproveitar as oportunidades. Isso. Um ponto importante, né? A gente nunca tá pronto. Isso é um outro ponto. Exatamente. Se for esperar ficar pronto, não aproveita nada. Vai Então, aí, Natasha. Não, ela falou tudo Perfeito, que tava na né? minha mente, né? Tudo que tava Nem na minha precisei. mente. Eu ia falar também sobre a organização, ia falar também sobre se jogar, né, nas oportunidades. Mas é o ponto-chave. Ser organizado muda tudo. E até na faculdade. Sabe? Tô fazendo muitas cadeiras e tal. Faz um cronograma. O que me ajudou para a OAB foi o cronograma, porque o cronograma, ele ajuda no teu tempo, porque tu perde muito tempo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tá ali, sabe? Tu senta no domingo e faz o cronograma daquela tua semana, porque daí tu vai ver, tu larga o celular, tu larga tudo, porque tá ali escrito, eu tenho 1 hora. Tá, nessa 1 hora eu vou escrever 5 folhas do meu TCC. Nessa 1 hora eu vou fazer... 1 hora, 5 folhas. Né? Fazer... Mas assim, tô dando um exemplo, né? Sim. Vou estudar pra OAB nessa 1 hora, sabe? Eu acho que tá ali no cronograma já é um ponto-chave. Natasha, assim. então deixa aí a tua rede social pro pessoal que precisa se organizar melhor te procurar. Deixa aí pro pessoal. É Natasha Lopes, com 3 S no final. É só Natasha Lopes. 3 S no final. E a Nicole? Meu é Nicole Escalante Jus. Tem conteúdo lá também, né? Tem. Então tá, pra finalizar, algum questionamento? Querem contar alguma última questão?
Eu tenho umas perguntas, assim, né? À vontade. Como a gente quer iniciar nessa carreira da advocacia, é a questão de começar, né? Que nem eu falei, algumas pessoas já veem... os parentes ficam muito felizes, né? Quando a gente, assim, tem essas conquistas. E aí uma pessoa postou lá no Facebook, estou precisando de advogada. E eu moro na região metropolitana aqui, né? Não moro em Porto Alegre. E aí ela colocou lá, né, que precisava. Aí foi... Meus tios, me marcaram. E aí, quando veio, a pessoa me chamou. E eu fiquei assim, né? Eu, claro, não pude pegar o caso nem nada. Mas aí eu fiquei pensando, e se fosse já, né? Minha primeira cliente, como que eu lidaria com ela, sabe? A primeira coisa que eu quero te perguntar, você descartou esse cliente ou você procurou alguém? Eu procurei alguém. Pra parceria. Beleza. Quer começar? Acho que pode começar. Eu acho que a primeira questão, tu quer saber dúvida de atendimento virtual ou presencial? Pode ser as duas coisas, assim. Acho que a primeira coisa que tu precisa fazer, né, é não dar informação de mais e nem de menos. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque o pessoal, ele já vem, via de regra, tá? Principalmente quando a gente está começando, ele já vem querendo extrair o máximo de informações sem precisar pagar nada. Isso é a maioria dos clientes. E o pessoal reclama, ninguém cobra consulta, tá? Mas como é que tu te posicionou em relação a isso? Né? A esse primeiro contato. Então, como é que eu normalmente faço? Eu jogo a informação preliminar, ou seja, eu quero saber sobre uma ação de alimentos. Eu falo, olha, realmente, ouvindo o teu relato inicial, eu percebo que, de fato, tu tem viabilidade de pedir e tal, X, Y, Z, não sei qual vai ser a demanda, tá? É importante que a gente agende um atendimento preliminar contigo. Não sei como é que fica para ti, presencial, virtual. Faz esse questionamento e deixa aberto para ele. Mas não deixa de marcar um atendimento, porque aquilo torna mais sério e a pessoa só vai pagar por aquilo que ela vê um diferencial. Então, se tu não cobrar consulta, entregar toda a informação de mão beijada para a pessoa, por que ela pagaria um valor mínimo ou um valor diferencial para ti? Ela vai, de repente, buscar aquela informação que você já deu completa, um outro colega que cobra mais em conta. Então, aprenda a jogar esses queijinhos. A gente fala de queijinhos. Você dá a informação para ele saber que você sabe, mas você atrai para um atendimento presencial ou virtual, para que, de fato, consiga aí, então, passar ação, passar valores e tornar aquilo mais sério. Então, pelo menos, a minha dica preliminar é essa. Matheus, vai daí. É que se eu for falar agora, eu acho que eu vou me aprofundar muito. Eu acho que principalmente o que a gente tem hoje de problema na advocacia, e eu acabei de atender ontem uma mulher nessa situação e amanhã eu estou fazendo atendimento já para assumir o caso. O grande problema que eu vejo é que os advogados não querem escutar a pessoa. Exato. Né? Para nós, via de regra, depois que tu caminha um pouco, aquele caso pode ser mais um. Né? Não é algo que vai tirar o teu sono, já está acostumado a lidar, né, com aquela pressão, com aquele tipo de situação, ainda mais na área penal, né, que a gente lida com liberdade, que para mim é o bem mais precioso que a pessoa pode ter. E aí os advogados, eles não escutam. Por isso que a Karina falou assim, olha, dá uma informação preliminar, deixa a pessoa ter confiança que tu sabe o conteúdo e chama para um atendimento. Quando chegar neste atendimento, deixa a pessoa trazer a demanda dela, escuta atentamente, né? Porque a pessoa quer falar. Exato. Né? A pessoa tem a necessidade de falar. E não só a parte jurídica, né, Matheus? Uhum. A pessoa quer falar a parte muito mais emocional. Sim. Ali, a situação que eu atendi foi uma situação que o rapaz tinha vendido um carro. Esse cara que comprou o carro dele repassou para um terceiro, tudo sem transferir o nome. Esse terceiro não pagou o cara que... O intermediário, digamos assim, não pagou o intermediário e daí ficou com a situação do carro com o nome do agora nosso cliente, que eu acho que amanhã vai se tornar. E ficou essa situação até um dia que ele achou o cara na rua, ele estava com a chave do carro e resolveu tentar tomar o carro para ele de volta, dizendo, olha, esse carro não pode ficar no meu nome, se está no meu nome é meu, eu vou pegar aqui, tu te acerta com o fulano. E nisso estava passando a brigada militar no momento, viu a briga, e registrou uma ocorrência, prendeu esse rapaz, que era o proprietário legal do carro, e registrou uma ocorrência por roubo dele contra ele mesmo, porque ele era o proprietário do carro. Sim. Então ficou um ornitorrinco jurídico, ela passou por 2 advogados. Um que conseguiu tirar ele, porque ele estava preso preventivamente, tinha sido decretada uma prisão preventiva, e depois ela não sentiu muita confiança daquele e trocou por um outro. Ela me encaminhou o áudio daquele advogado,
eu cheguei a me assustar com o áudio que o cara mandou. E a pergunta do cliente tinha sido muito simples. Por que quando o senhor mandou o nome ali, o processo, a movimentação, embaixo do meu nome apareceu o nome de outro advogado que não é o senhor? Foi essa a pergunta que ele fez. E o cara disse assim, não viaja! Começou assim o áudio. Nossa. Eu até brinquei com a mulher, me chama atenção o trato que esse colega está tendo com vocês. Sim. Né? Então, eu acho que para complementar só isso, né? Chama para um atendimento, quando chegar, escuta o cliente, deixa ele trazer a posição, dá até para perguntar o que ele espera de um advogado, porque ele já vai te trazer as informações. Claro. Tu tem inclusive como chegar e dizer, olha, aqui meu atendimento vai ser personalizado, eu não pego tantos clientes, porque ainda geralmente o jovem advogado não tem tantos clientes assim, né? Eu não tenho tantos clientes aqui, não diz nem não tem, mas eu consigo dar uma atenção mais exclusiva para o teu caso, então aqui a gente pode fazer assim, porque dando atenção, eu acredito que o cliente ele já muda a figura, né? Não é tanto a questão técnica, foi exatamente isso que a Karina falou. Um caso nunca envolve só o caso, tem todo um emocional por trás, que quem entende que também tem que tratar deste emocional é o advogado que vai ser o diferente. Eu tenho uma dúvida. Vai. Que nem o Matheus antes estava falando, né? Eu quero advogar, isso eu já sei, né? Mas eu tô na dúvida. Vou para um escritório? Vou ser autônoma, né? Eu tô mais inclinada a ser autônoma, né? Porque o escritório, né, tem todo, né, paga mal, a maioria. Daí tu não consegue, eu acho que, dar o teu máximo num escritório, sabe? E daí, ao mesmo tempo, eu fico, mas será? Mas, sabe, eu tô com várias dúvidas. Mas vou pro escritório, não vou pro escritório, até porque eu nunca estagiei em escritório, né? Porque antes eu mudei de ideia, eu não comecei na faculdade já querendo ser advogada. Eu entrei querendo ser juíza, né? Daí depois, quando eu fui trabalhar com uma juíza, eu disse, não. Nunca mais. Né? Não é isso que eu quero. Sim. Daí depois, eu fiquei um tempo assim, vou querer um concurso, mas não sei qual ainda. E estudando para a OAB, eu vi, não, eu não quero concurso, eu quero advogar, né? E eu quero dar aula para a faculdade, Só que daí fiquei com essa dúvida, sabe? De como começar, né? Você vai escritório... Eu acho assim, meninas, que não existe uma resposta certa ou errada. Eu acho que cada realidade é única, né? Então, seria muito hipócrita, né? Eu chegar aqui e dizer assim, não, vai, começa, mete a cara, se eu não sei a tua realidade emocional, a tua realidade fática, a tua realidade financeira, que querendo ou não, importa muito, né? Então, assim, não precisa ter 2 anos advogando para ter resultado. Eu e o Matheus, desde o primeiro mês, a gente já tinha resultados financeiros. Mas é óbvio, a gente morava com os nossos pais, a gente não tinha filho. Então, assim, era uma outra realidade, né? Então, assim, você verifica, você tem condições de segurar um pouquinho mais essa parte financeira? Se sim, eu acho válido começar por conta. Porque quando a gente vai para escritório, não sei como é que se o Matheus concorda comigo, mas a gente pega vícios de colegas, de formas de atuação, formas de atender cliente que nem sempre são os melhores. Então, de repente, em vez de trabalhar para um escritório, buscar mentores, pessoas que já advogam e que podem dar opiniões importantes, orientações, porque realmente, para quem está começando, é tudo mais difícil. Mas trabalhar para escritório, não sei até que ponto vale a pena. E se for trabalhar para escritório, lembra sempre, é um período provisório e eu preciso criar a minha reserva para eu sair daqui. Senão é a mesma coisa que CC. Eu fico lá para sempre, para mim tá tudo bem. Bom, com essa tua fala já me decidi aqui. Isso aí que tu falou, eu até abri divergência porque eu ia dizer, olha, está faltando de fato, né, tu definir o quão seguro tu estás para atuar, né? Eu me lembro que foi... E ninguém tá seguro. Exato. Ninguém tá 100% seguro. É aquela coisa, e vocês não pensem que a gente, 6 anos advogando, a gente tá seguro. Às vezes chega, o Vitor sabe, às vezes chega um cliente novo, uma situação... nada a ver, que tu fica, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? A gente nunca tá pronto, né? Se for esperar pra estar pronto, e talvez entrando no escritório, agora com o que a Karina me falou, né? Entrando no escritório, tu fica assim, né?
depois, e o que eu vou fazer, né? Porque tu tá acostumado ali, né? Já com as orientações e tal. E depois, se tu sair dali, é que nem um CC. Exatamente. É que nem um CC. E era isso, nossa, me deu uma luz. Que bom. Eu acho bem que é isso, assim, ó, pra poder definir. Se eu fosse trabalhar no escritório, é de alguém que eu admiro? É de alguém que eu poderia extrair alguma coisa daquela pessoa? Porque aí vale ganhar o salário mínimo, se ferrar por um período, mas dar 110% naquele período e extrair o máximo possível daquela pessoa. Se é uma pessoa que agrega valor. Se é um escritório simplesmente de massa, que não vai ter nada de experiência diferente nem nada, eu já não vejo bom. Aí eu acho que o ideal é, se a pessoa tem condições, começar a advogar por conta, que nem a Karina falou, e buscar um mentor, ou da área, ou alguém que no mínimo consiga te colocar no trilho de o que é ter um escritório, o que é organizar a parte administrativa, a parte financeira, como alocar, como lidar com os clientes para que tu consiga caminhar com mais tranquilidade, né? Perfeito. Pra gente encerrar mesmo, Vitor, prometo, dica final que eu dou pro pessoal, vocês deram a dica de vocês, eu vou dar a minha. Eu acredito muito, até pras meninas que eu vi vocês conversando, que não eram muito assim de criar muitas amizades em época de faculdade. Eu digo e repito, quem quer advogar precisa ter network. Precisa, gente. Não é só estudar, não é só saber direito, tu precisa se relacionar com pessoas. A gente doutrina o Vitor aqui muito disso, assim, que a gente tem que estar aberto e conhecer pessoas, porque isso vai virando, a máquina vai andando, vai engrenando as peças. A advocacia também é isso. Então faça o seu network, pare de se fechar para o mundo precisa conhecer vocês. Matheus, vai dar a tua dica final. É que tu matou minha dica, né? A minha dica é sempre essa, né? É que eu acho que é assim, ó, a dica principal é exatamente essa, mas só dando uma ilustrada, assim. Os maiores clientes que a gente teve no escritório até hoje, pelo menos 2 deles vieram de colegas da faculdade. E colegas assim, ó, que foram meus colegas no 3º, 4º semestre, depois a gente se perdeu, nunca mais tinha visto o cara. Deu a casualidade dele ainda me ter uma rede social e isso aconteceu. Então, até para não ficar a mesma dica, eu vou dar outra dica então. Se posicione nas redes sociais e cuide de suas redes sociais, né? Porque o pessoal te vê ali também. O networking também passa um pouquinho pelo digital. Então, se você ficar também só postando coisa de funk, que nem a gente já viu, né? Uma candidata que queria entrar lá no escritório. O Vitor já tá rindo aqui, ó. O Vitor tá rindo. Cortou. Né, que a menina me procurou para o estágio. Deixa eu dar uma olhada no Instagram dela. Só tinha nos destaques ela rebolando em funk. Isso para um Instagram pessoal, até vá, né? Mas não se tu quer te posicionar enquanto profissional. Porque a pessoa vai olhar o teu pessoal também. Sim. Então, é saber que todo mundo está sob vigília e que nem a Nicole disse ali, a Nicole produz conteúdo, ela teve uma indicação dos tios e eu não vejo demérito nem muito antes, pelo contrário, porque eu acho que se a tua família confia em ti é o primeiro passo, né? Mas te marcaram no Facebook, o cliente chamou. Então, se o cliente chamou, ele olhou a tua rede social também. Né? Então, pra gente também ter essa atenção da nossa imagem também no digital. Perfeito. Essa. Lembrando, pessoal, para finalizar, que nós estamos... A Revista Liber está indo ao ar, né? Agora em setembro, segunda edição. Setembro. E abre edital em outubro. Outubro para a 3ª edição. Então, se você tem interesse aí de criar o seu diferencial, manda aí a sua produção acadêmica. E para quem quer ser colunista também, né, Matheus? Passa aí as orientações rapidinho. Para ser colunista, chama o Vitor, que o Vitor resolve. Chama lá no Meninas, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês mais aqui com a gente. Amei. Uma experiência incrível. Obrigada, gente, pelo convite. Foi muito bom mesmo. Então tá.